Quando falamos sobre a mente humana, existem diversas perspectivas em relação a esse tema. Alguns vão dizer que ele é algo subjetivo, outros vão dizer que é algum tipo de consciência elevada. Mas afinal, o que as neurociências têm a dizer sobre a mente humana? Antigamente, acreditava-se uma analogia para diferenciar a mente e o cérebro, de modo que o cérebro seria uma espécie de computador, uma estrutura física similar em todas as pessoas, e a mente um programa diversificado que era instalado em cada um. Hoje, a neurociência sabe que a mente está longe de ser algum tipo de ser místico ou programa instalado na cabeça das pessoas. E na verdade, a mente é o resultado do próprio funcionamento natural do cérebro, uma estrutura com aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Tudo que você lembra, tudo que você aprendeu, todas as pessoas que você ama, todos os talentos que você desenvolveu e absolutamente tudo na sua vida que faz você ser você, só é possível pela existência de um cérebro funcional, que trabalha 24 horas por dia. Portanto, a nossa mente é o que o cérebro faz, e de forma mais técnica, podemos definir a mente como um conjunto de elementos que compõem a experiência subjetiva de uma espécie, e alguns desses elementos são a memória, pensamento, sentimento, dentre outros módulos mentais. Até aqui você percebeu que falar sobre esse assunto não é algo tão fácil assim. E apesar de até hoje os cientistas buscarem entender um pouco mais sobre como o nosso cérebro e nossa mente funcionam, muitos livros e pessoas que se dizem especialistas divulgam várias mentiras sobre o assunto. No livro O Poder do Subconsciente, por exemplo, você verá uma abordagem mais mística e até sobrenatural sobre a nossa mente, apresentando conhecimento sem nenhum compromisso com a verdade, e mesmo assim é um dos livros mais vendidos no meio da autoajuda. Por isso, para tirar essa visão esotérica sobre a mente e fazer você conhecer muito mais sobre você mesmo, eu resolvi reunir as 6 maiores mentiras sobre a mente humana que são divulgadas até hoje, e que com certeza você já ouviu em algum lugar. Lembre-se também que a nossa mente é um conjunto de vários elementos, e não daria para falar em profundidade sobre todos esses pilares, mas para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como você pode aprender do básico ao avançado sobre esse assunto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui tem 2 vídeos novos por semana. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida, e sem mais enrolação, bora aprender! Mito número 1. As mensagens subliminares. A mensagem subliminar afirma que uma imagem projetada em uma velocidade maior do que os olhos podem captar teria o poder de nos influenciar de alguma forma, e apesar de parecer um termo técnico, a mensagem subliminar é uma pseudociência, sem nenhuma comprovação. Talvez o caso mais famoso sobre esse tema, que você mesmo já deve ter ouvido, é de um cinema que passou a frase "beba coca" muito rápido na tela, e depois que o filme acabou, as vendas das bebidas aumentaram significativamente, comprovando a eficácia da técnica. Acontece que os estudos posteriores buscaram replicar essa experiência e os resultados foram negativos, e depois de um tempo, James Vickery, responsável por divulgar o estudo da Coca, admitiu que havia forjado o resultado da sua pesquisa e que a venda das bebidas não aumentaram. Então esqueça essa ideia de que algo imperceptível pode te influenciar, mas entenda que a mensagem subliminar é diferente da percepção subliminar, e essa sim possui comprovação científica, e isso também está intimamente relacionado ao efeito priming. Priming é a ideia de que quando somos expostos a objetos, palavras, ideias, eventos, experiências ou praticamente qualquer coisa em um ambiente, certos conceitos são ativados e isso nos induz a determinados comportamentos, mesmo que não lembremos exatamente dos estímulos que nos influenciaram. Ou seja, se quando você estiver tomando seu café da manhã, passar na televisão várias notícias ruins, existe uma grande chance de você ser uma pessoa mais pessimista ao longo do dia, mesmo que você não perceba isso e mesmo que você não se lembre das exatas notícias. Da mesma forma, estudos mostram que o próprio clima, cheiro e decoração de um local podem te influenciar, de modo que se você estiver em um lugar frio e com mau cheiro, você tende a ser uma pessoa menos empática com os outros, com mais críticas e julgamentos. Não é à toa também que em dias muito frios, existe um aumento significativo do número de suicídios, e nos dias mais quentes, até mesmo o retorno médio de mercado é maior. E lembre-se que tudo isso que eu estou dizendo é muito consolidado na ciência, retirado de pesquisas sérias. De forma resumida, aquilo que é impossível ser percebido de maneira consciente não irá te influenciar de forma significativa. Mas tudo em sua volta que você pode ver, ouvir, cheirar ou sentir, com certeza irá te influenciar, assim como já te influencia todos os dias. Mito número 2. A nossa memória é como um baú. Algumas abordagens terapêuticas sugerem que, dependendo da técnica que utilizarmos, é possível nos lembrarmos de qualquer momento da nossa vida, como se tudo estivesse guardado na nossa mente, e essa teoria é muito divulgada por algumas pessoas da hipnose, do coaching, da programação neurolinguística. Mas a verdade é que se uma pessoa afirma isso para você, pode ter certeza que ela nunca estudou nada sobre memórias e não sabe como elas funcionam no nosso cérebro, pois se soubesse, entenderia que as nossas lembranças não funcionam como um baú. Geralmente as pessoas que não são conhecedoras das neurociências têm uma visão de que as nossas memórias são muito parecidas com pastas do nosso computador, que ficam guardadas dentro de algum tipo de gaveta e que de alguma forma podem ser acessadas. Mas na verdade as nossas memórias não funcionam assim, e o que a ciência nos mostra é que toda vez que lembramos de algo, na realidade não estamos resgatando essa informação na mente, e sim recriando ela, reconstruindo essa história e consequentemente distorcendo a lembrança. Ou seja, a cada momento que você lembra de algo, existe uma grande chance de você deletar algumas informações, preencher algumas lacunas e distorcer os fatos, podendo até mesmo criar uma lembrança de algo que você nunca viveu, mas que você tem certeza que faz parte da sua vida. Estudos
feitos no atentado terrorista no dia 11 de setembro, pediram para que algumas pessoas que moravam perto do local escrevessem em um caderno o que havia acontecido e o que elas estavam fazendo no momento do ocorrido, com o máximo de detalhes possível. E depois de um ano, os cientistas pediram novamente para que essas mesmas pessoas descrevessem aquele dia em um outro caderno. E o mais interessante é que somente depois de um ano, as histórias contadas nos dois cadernos eram completamente diferentes. Então, se alguém disser que consegue lembrar de qualquer momento na sua vida utilizando alguma técnica, entenda que muito provavelmente a mente dessa pessoa esteja apenas criando essas histórias, ou então essas lembranças estão muito distorcidas da realidade. É por causa dessa certa falha na memória que depoimentos de pessoas nunca são levadas como a verdade absoluta, pois por mais certeza que as pessoas digam ter sobre um fato, a nossa mente pode pregar várias peças e distorcer muito do que vivemos. Mito número 3. Usamos apenas 10% da nossa capacidade mental. Essa talvez seja uma das ideias mais divulgadas sobre a mente, e que já foi falado em diversos filmes, desenhos animados, que virou até meme. Mas como você pode imaginar, esse dado é uma grande mentira, e ninguém sabe exatamente quando surgiu e onde surgiu. Só para você ter uma noção de como muitos acreditam nesse mito dos 10%, uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que 65% da população ainda acreditava nessa ideia. Já no Reino Unido, 48% das pessoas acreditava, e na Holanda, 46%. Por curiosidade, eu também fiz essa pergunta no meu Instagram e cerca de 70% dos meus seguidores acreditavam nessa afirmação. Aliás, para você que deseja ter mais conteúdo sobre a mente, o cérebro e o comportamento humano, veja o meu Instagram na descrição desse vídeo. Mas enfim, já que essa ideia é divulgada até hoje, precisamos entender por que ela é falsa. E para isso podemos pensar que, se isso fosse uma verdade, é possível dizer também que nós não utilizamos 90% do nosso cérebro, e que de alguma forma lesões teriam grandes chances de não nos afetar. E para quem já estudou um pouco sobre o cérebro, sabe que todo tipo de lesão nesse órgão vai trazer alguma sequela, o que só reafirma que nós utilizamos sim 100% do nosso cérebro. Afinal, a nossa evolução não permitiria manter por anos uma estrutura sem função. Sabemos também que o cérebro pesa aproximadamente 1,5 kg, mas é responsável por gastar até 20% de toda a nossa energia. E se esse gasto fosse de apenas 10% do nosso cérebro, isso significaria que para utilizar 100% desse órgão, nós teríamos que comer quantidades absurdas de calorias. Então, para todos os sentidos, podemos perceber que o número 10% realmente não faz sentido algum, e toda pessoa com cérebro funcional irá utilizar 100% desse órgão. Mas saiba que isso não significa que nós não podemos nos desenvolver e ir além. Se você é o tipo de pessoa que acha que não consegue aprender mais nada, que não vai mudar o seu comportamento e que nunca vai criar um novo hábito, esqueça isso, pois de acordo com décadas de estudo em ciência comportamental, todos nós podemos mudar, mediante esforço e disciplina. Mito número 4. Tudo que a mente pensa, ela atrai. De acordo com a lei da atração no livro O Segredo, se nós pensarmos de maneira positiva, imaginando todos os nossos objetivos sendo alcançados e pedindo para o universo coisas boas, de alguma forma isso será atraído para nós e nós conseguiremos alcançar tudo aquilo que desejarmos. Se essa ideia fosse realmente uma verdade, eu convidaria uma pessoa a pensar todos os dias que ela vai ganhar muito dinheiro, porém, ela deve ficar apenas em casa, assistindo televisão e sem fazer mais nada. Será mesmo que iria acontecer um milagre, o dinheiro cairia do céu? Com certeza a lei da atração, visto dessa forma como algo milagroso, não possui nenhum embasamento científico. Mas agora eu quero te mostrar qual é o lado positivo dessa prática que tantos defendem e por que algumas pessoas possuem a verdadeira sensação de que ela funciona. Primeiramente, entenda que só de pensarmos nos nossos sonhos, acreditar nos nossos objetivos e pedir para o universo que se realize, nos traz naturalmente uma sensação positiva e mais motivação. Então, para esse sentido, existe um grande benefício para a nossa saúde mental. E quando nós direcionamos o nosso foco para aquilo que desejamos, a nossa mente deixa essa informação em evidência. E tudo que vemos no dia a dia que nos remeta a isso, chama mais a nossa atenção. E é por isso que parece que a lei da atração funciona. Ou seja, imagina que todos os dias eu estou pensando em uma vaga para algum emprego. E como eu sempre pensei nisso, a minha mente deixa essa informação em evidência. E aí, no meu dia a dia, é como se os meus olhos estivessem treinados para perceber qualquer oportunidade. Esse é o mesmo efeito que acontece quando você compra um carro novo e depois disso, parece que todo mundo na rua tem esse mesmo carro. Pois a partir do momento que essa informação ficou em evidência na sua mente, a sua percepção sobre o mundo mudou. Então a minha sugestão é, pratique a lei da atração com a intenção de se colocar em um estado positivo, que é extremamente benéfico. Mas tenha claro que sem ação, sem atitude e sem disciplina, nada será realizado, pois um sonho sem planejamento é apenas uma ilusão. Mito número 5. A sua programação mental guia todos os seus resultados. Sabemos sim que as crenças e os nossos pensamentos recorrentes influenciam e muito na nossa realidade. E para isso existem diversas pesquisas que nos mostram as consequências de uma mentalidade negativa, pessimista ou fixa, muito divulgada pela PhD em psicologia Carol Dweck. Apesar disso, alguns autores e treinadores vão tratar as crenças como se elas fossem causa de tudo na sua vida. De forma que se você é rico é porque você tem crenças de rico, e se você é pobre a única causa disso é porque você carrega crenças de uma pessoa pobre. Se você pensar
um pouco, você pode perceber que essa afirmação é um completo absurdo, pois para explicar a realidade de alguém, teremos que olhar para diversos fatores, como a genética, classe social, cultura do país, hormônios da pessoa, o seu passado, saúde cerebral e vários outros níveis de análise. Para você entender isso de forma mais clara, imagina que eu desejo ser o maior jogador de basquete do mundo, mas eu tenho apenas 1,60 de altura. Mesmo eu acreditando que eu posso ser o melhor do mundo, as chances de superar minha realidade são mínimas. Perceba que se esse é o meu desejo e eu realmente acredito que eu posso, com certeza eu consigo chegar muito longe, em níveis profissionais, mas a minha crença não é o único pilar para predizer o meu sucesso, e se eu não tiver isso claro, eu posso me decepcionar. Agora, imagine um outro cenário um pouco diferente. Imagina que eu não acredito que eu posso ser uma pessoa mais saudável, mas apesar disso, eu sigo tudo o que o meu médico e nutricionista diz, fazendo atividade física e me alimentando de forma mais saudável. Perceba que mesmo eu não acreditando que isso seja possível, eu serei uma pessoa mais saudável, mostrando novamente que a crença não é o único fator para predizer o meu resultado. Apesar de sim, é claro, ter uma certa influência nos meus resultados e na maneira como eu penso, sinto e ajo diante das situações. Então na próxima vez que você ver alguém dizendo que a sua vida só está como está por causa de como você pensa, entenda que mudar os seus pensamentos vão sim te ajudar, mas é preciso olhar para vários outros níveis de análise e entender o que mais te influencia. Mito número 6. Uma mente sábia é uma mente racional. Desde muito tempo, as pessoas acreditam que quanto mais racionais nós formos, melhores serão as nossas decisões, mas o que a neurociência vem mostrando é que sim, decisões racionais são importantes, mas nenhuma decisão está salva da interferência emocional. Pessoas que começam a se aventurar no mundo da neurociência têm o costume de começar a dividir as coisas em partes, como se cada parte do nosso cérebro trabalhasse de maneira isolada, e como se as nossas emoções fossem algo totalmente à parte das nossas razões. Antônio Damasio, que é um dos maiores nomes da neurociência, já mostrou em diversos experimentos que pessoas que possuem algum dano cerebral que as impedem de processar emoções e sentimentos tomam decisões muito piores, mesmo com a capacidade cognitiva intacta. De maneira simplificada, é como se ao escolher a roupa que você vai vestir, o seu lado mais racional pensasse no clima, no ambiente que você irá e no que será mais adequado. Mas as suas emoções também entram no jogo, identificando como você irá sentir em cada uma dessas roupas. Dessa forma, pacientes que não tinham essa interferência emocional conseguiam sim ponderar de forma muito clara quais eram os prós e contras de cada roupa, mas ficavam somente nisso, não conseguiam terminar a sua decisão e por fim desistiam de sair de casa. Veja, portanto, que é um grande erro querer separar os processos do nosso cérebro, pois a razão e a emoção sempre andam juntas, e é por isso que aquela outra ideia de que algumas pessoas utilizam mais o hemisfério direito ou esquerdo do cérebro também é uma grande mentira. Por isso, sempre que você ouvir alguém dizer que existe uma área do amor no cérebro, que existe um hormônio da felicidade, ou qualquer coisa que restringe algo do resto do cérebro, desconfie, pois reforçando, a nossa mente, cérebro e corpo é uma coisa só, trabalhando juntos 24 horas por dia. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer um convite. No primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, a maior escola do Brasil sobre desenvolvimento pessoal baseada em ciência. Então, se você quiser ir para um próximo nível, confira o primeiro link. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, fiz com muito carinho, realmente para te ajudar. Então já dê seu like, se inscreve aqui no canal, porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.